Você vê idols andando nas ruas da Coreia do Sul? Porque esse é um mito. Ai, já tô falando, que é isso? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas falam muito na internet. As pessoas aqui no Brasil, elas acham que na Coreia, você pisou o pé na Coreia, você vai ver BTS. Uhum. A gente fala BTS porque é o foco, né, daqui no Brasil. Na verdade, BTS não é o foco na Coreia. Não é o foco total da Coreia, né? Mas a gente fala BTS porque aqui no Brasil as pessoas falam do BTS. Então as pessoas acham que você chegou na Coreia, pisou no aeroporto, você vai ver BTS. Sobre isso do BTS ele ser o foco da Coreia, eles se tornaram assim, bastante depois de eles começarem a entrar no exército, né? Sim, Os depois que coreanos eles tinham foram servir. muita assim, hesitação com o grupo, porque eles achavam que o BTS não queria servir, então muita gente achava, vocês querem usar o benefício de que vocês são idols, né, muito famosos, e a gente sabe que não, nunca foi assim, né, gente? Então, assim, vamos lá. Isso é um mito, muito mito, gente. Não é. Você chegou na Coreia, você vai ver um artista, você vai ver BTS, você vai ver um idol andando na rua. Isso é mito. As pessoas acham que chegando lá no Rio Han vai encontrar qualquer Idol. famoso lá, um idol, J Park vai estar lá dançando lá no Rio Han. Pode acontecer de, no caso, eles fazerem uma gravação de um MV, coisa assim, né? Uma sessão fotográfica. E aí as pessoas anunciam lá na internet e os fãs vão lá mesmo ver. Mas não é tão comum assim. É a mesma coisa no Brasil, né? Você não vê artistas por aí enquanto você tá andando na rua. É assim, gente. Vocês estão aqui no Brasil. Se vocês forem aonde os artistas eles frequentam, vocês vão ver eles. Se vocês for nas baladas aonde, fala aí um artista brasileiro. Eu ia falar MC Guimê, não sei. MC Guimê. Falar Ela de colocou balada? o Guimê, gente. Tá bom, Eu não mas sei. se vocês querem ver o MC Guimê e vocês querem ir, vão numa balada que ele vai e vocês vão ver ele. É a mesma coisa na Coreia. Se você vai num lugar onde o J Park anda, você vai ver o J Park. Então, assim, é a mesma coisa do Brasil. Não é esse negócio de falar que as pessoas vão chegar lá na rua e vai ver o Vi andando na rua. Não é assim. Você pode ver ali em algum momento, principalmente em aeroporto, porque lá eles são mais do que aqui. Sim. Eles vão nos aeroportos, ficar lá esperando o idol. Aqui não acontece muito, mas até lá difícil, acontece assim, mais. Eles até entram por outro lugar, quando é artista muito famoso no Brasil, né? E aqui, aí eles vão sim lá, mas tem toda aquela segurança e tal, você vê só ele passando. O que nem o J Park. O J Park eu vi, ele estava sozinho no aeroporto e ele passou por mim e eu olhei, ele estava de máscara e boné bem baixo. E eu olhei de novo e reconheci pela tatuagem no pescoço, né? Aquele gato maravilhoso, que o J Park é muito humilde. Eu acho que você foi a Cara primeira foda. pessoa, assim, a reconhecer ele, porque ele tava todo coberto, só tava, assim, dando pra ver a tatuagem. Eu não cheguei nem a ver. Ele passou por mim, mas eu não reconheci, gente. Olhando todo mundo parado e o J Park passando. Então, assim, você vai encontrar ele sim, se você estiver no lugar que eles frequentam ou se você, por algum momento, estiver no aeroporto e eles passar para ir pro carro. Mas não significa que você vai estar andando na rua e vai dar de cara, porque tem esse mito e muita gente na internet fala que é verdade. Mas isso não existe. Sim. Não existe. Por exemplo, teve um membro do grupo do TXT que ele foi numa balada, até deu um murmurinho. Algum tempo atrás, eu acho que já faz um bom tempo. Mas o que acontece? As pessoas, elas escrevem, até comentam uma com as outras. Tal balada é a balada que os idols costumam frequentar. Tal balada é conceituada porque não sei quem já veio aqui. Eles colocam autógrafo nas paredes, mostrando quais idols já frequentaram lá. Então, assim, não é difícil você saber os lugares que eles vão, porque eles também não escondem muito. Mas também não quer dizer que você vai estar andando e vai ver milhares de idols na rua. E é como eu falei, é determinada balada. Não é chegando achar que você vai lá num bar e você vai ver eles. Não. Que não é qualquer bar, não é qualquer balada. Vamos já deixar claro isso, gente. Porque como as pessoas colocam na internet, parece assim, eu vou aqui no boteco aqui do lado e vou ver o BTS. E não é assim. Não é assim, gente. Tá? As pessoas elas passam uma Coreia Assim, totalmente diferente. Os meninos frequentam, que nem alguns restaurantes que não são tão famosos, mas aí é questão de sorte, né? Não é chegar e... Não. Já sou realista logo, já falo logo a realidade, gente.
que as pessoas falam muito na internet é sobre... Se eu não seguir regras de costumes coreanos, eles vão me achar rude? Um exemplo. Eu vou pra Coreia e eu não sigo algum costume deles. Vamos supor que eu vou lá e eles vão me dar o troco, eu vou dar o dinheiro pra eles, eu não entrego o dinheiro como eles fazem. Que seria, no caso, segurando assim a mão e colocando embaixo, perto do cotovelo. Ah, e se eu pegar aqui o dinheiro e fazer assim, eles vão achar rude, Mário? Conta aí. Não, gente, porque eles sabem que você não é daquele país. Fica muito claro na sua cara que você não é da Coreia. Então, se você não fizer isso, eles vão entender muito bem. E fora que, assim, você entregar o troco desse jeito é uma forma muito formal de você fazer isso. Se você for comprar uma coisa, não tem necessidade de você fazer isso aqui pra pessoa. Sabe? É um costume que eles têm quando é uma situação, uma cerimônia mais formal mesmo, sabe? Um chefe seu, alguma coisa. Mas se você não fizer isso, eles vão entender. Até coreanos mesmo não costumam fazer isso do nada. Tá? Aí é isso que eu falo pra vocês. Muita gente posta na internet, aí vai na Coreia, posta na internet. Não, na Coreia você tem que seguir as regrinhas básicas, pá e tal. Mentira, mentira. Um exemplo também. Quando você vai beber com os mais velhos, eles dizem que você precisa virar pra beber. Né? Um dos mais velhos vai lá, põe a bebidinha pra você e você vai lá e vira de lado pra eles não ver que você está bebendo. Outro mito, porque eu bebi com um monte de gente na Coreia e tinha mais novos do que eu, bebeu na minha cara, eles tinham que virar. Que isso, que palhaçada é essa? Vocês podem ver e eu também bebia. Sim, você eu sendo mais nova do que alguns, eu também bebia normalmente. A gente tava assim conversando, bebe normalmente. O problema é que as pessoas, elas colocam como se isso fosse regras pro mundo que vai visitar a Coreia, tem que ser o mundo ser desse jeito. E coloca como se os coreanos fossem totalmente diferentes do ser humano, da humanidade. Sim. Fica parecendo que os coreanos são os melhores do mundo, que os coreanos fazem tudo certinho, seguem regras e tal, e não dormem em casa de namorada, e coreano é muito top, coreano não atravessa fora da faixa, que a gente já escutou isso daí muitas e muitas vezes, acho que vocês também já escutaram. Mas coreano não atravessa fora da faixa. Negativo, inclusive o Choi me puxou para atravessar no meio da rua. Sempre tem as exceções, né? A gente tem que entender assim que um país ele não vai ser composto só por pessoas de um único tipo. Aqui no Brasil, por exemplo, não são todo mundo que gosta de ir no carnaval, que gosta de música brasileira. Não tô falando que, né, a pessoa não tem que gostar. Não, mas assim, porque tem vários tipos de pessoas. Não é porque a Coreia é um país que a gente acha que todo mundo vai ter os mesmos costumes, que é verdade. Sabe? É umas coisas desnecessárias. As pessoas, inclusive, que nem esse caso de virar pra beber, de entregar o dinheiro assim, colocar a mão pra servir a bebida. Os pessoal vê muito idols fazendo isso. Mas porque os idols são treinados para ter uma imagem perfeita pro público deles. Então eles fazem isso por quê? Pra que seja tudo lindo, maravilhoso. Não quer dizer que quando eles estão na casa deles, com os amigos deles, eles façam as mesmas coisas. Alguns talvez, mas não todos. E é isso onde a gente quer chegar. Você não tem que levar um livrinho de regra para ir visitar a Coreia. Porque se você não seguir uma regra, eles vão te xingar ou vão te julgar. Não é assim. Até mesmo falaram aí na internet, eu já vi gente falando, eu não lembro o nome. Mas eu já vi gente falando que apanhou de idoso na Coreia. Isso é negativo, gente. Ai, porque eu cheguei lá e ele viu que eu era estrangeiro e me bateu, cuspiu em mim, sei lá, uma coisa assim, não lembro direito. Mas isso não existe. Do estrangeiro que foi numa balada e aí começou a xingar ele. Sim, a gente tava conversando com alguém, aí a pessoa comentou que um amigo dela tinha ido, o estrangeiro, numa balada, e um outro coreano que tava bêbado começou a xingar ele porque ele era estrangeiro. E a gente ficou... Exatamente. E não, é negativo, ninguém xinga ninguém na Coreia. Os idosos não são assim, tá? Os idosos, eles são muito receptivos, pelo menos com a gente. Sim, sabe? E ainda dizem que nós não presta, imagina se nós prestássemos. Sabe, a gente ganhou tanta coisa de senhores, eu ganhei uma laranja, um pacote de lenço umedecido. Então assim, a gente ganhava muita coisa. Os idosos, a gente vai no mercado e eles passam e... Olha, vocês é de que país? Muitos confundiam nós, achando que nós era da Rússia, né?
sim. Ficavam assim, meio com o pé atrás, quando não sabia se a gente falava coreano ou não, mas se eu falasse alguma coisinha ali, aí eles já, opa, dá pra conversar. Né? Uhum. E é muito divertido, são experiências que a gente vivenciou e agora, como eu falo, é meu segundo país. Eu jamais iria falar que é meu segundo país se não fosse um país normal igual o meu. Entendeu? A gente se acostumou muito, por quê? Porque é um país normal. Não adianta você ir na Coreia com a cabeça achando que a Coreia é um país totalmente diferente, que os homens são diferentes, que são tudo seguindo regrinhas, andam na rua assim, sem olhar pros lados, andam na rua parecendo uns robozinhos, atravessa na faixa porque tem que atravessar na faixa e blá 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 e essas coisas todas. Não, gente, é um país como o nosso. Tem gente que atravessa na faixa aqui no Brasil, como tem gente também que atravessa no meio da rua. Eu atravesso no meio da rua, na Coreia atravessei no meio da Eu rua. prefiro atravessar na faixa. A faixa tá assim, ela faz assim, sabe? Uma curvinha. Eu prefiro fazer uns O cantinhos, sabe? certinho, e eu não. E na Coreia também eu atravessei fora da faixa e a gente dava risada porque eu falava, nossa, eu vou levar uma multa. E, e não, não existe isso. Então é outro super mito, tá? E assim, é claro que, igual a gente falou, não existe só um tipo de pessoa na Coreia. Talvez tenha, assim, pessoas preconceituosas com estrangeiros, assim como no Brasil, infelizmente, tem. A gente sabe que existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar do mundo.